A dinâmica entre irmãos pode ser complexa, mesmo quando o relacionamento é bom. Essas geralmente são pessoas que amamos incondicionalmente, com quem temos memórias de infância marcantes e provavelmente ainda discutimos de vez em quando. Para alguns irmãos, porém, o relacionamento é muito menos comum e muito mais complexo. Junte-se a nós neste vídeo, enquanto analisamos 3 casos assustadores de irmãos assassinos. Linda e Charlotte Mulhall. Linda e Charlotte Mulhall nasceram e foram criadas em Dublin, Irlanda, junto com outros 4 irmãos. De acordo com relatos, o pai delas, John, era abusivo com a mãe, Kathleen Ward, o que levou ao fim do casamento. Em 2002, Kathleen começou um relacionamento com um homem chamado Farah Noor, que a tratava da mesma forma que John. Em parte devido à infância turbulenta, tanto Linda quanto Charlotte levavam vidas problemáticas na época dos assassinatos. Linda estava desempregada, tinha pouca educação e estava em um relacionamento com um homem que abusava tanto dela quanto de seus 4 filhos, que eram de um relacionamento anterior. Ela lutava contra o alcoolismo e o vício em heroína, assim como Charlotte. Eventualmente, os abusos sofridos por seus filhos foram investigados pelo serviço social, que retirou as crianças de casa. O namorado abusivo de Linda, Wayne Kinsella, foi posteriormente acusado, condenado e sentenciado a 7 anos de prisão. Kinsella também cumpriu pena de prisão pelo assassinato de um aposentado em 20 de março de 2005. Linda, Charlotte, Kathleen e seu namorado, Farah Noor, de 40 anos, passaram o dia bebendo muito no centro de Dublin. Depois, elas voltaram ao apartamento de Kathleen, onde as 3 tomaram ecstasy. Kathleen ainda triturou um pouco e colocou na bebida de Noor para igualar o efeito entre todas. O encontro rapidamente ficou fora de controle. Segundo relatos, Linda, de 30 anos, estava no sofá ao lado de Noor quando ele começou a tocá-la e falar em seu ouvido, mesmo com a recusa dela. Em seguida, ele a abraçou e se recusou a soltá-la, o que fez Kathleen gritar com ele. O casal começou a discutir e Kathleen supostamente disse que deveriam matá-lo por mim. Em resposta a isso, Charlotte, de 21 anos, pegou um estilete que estava por perto e atingiu o namorado de sua mãe na garganta, fazendo com que ele caísse no chão devido ao ferimento. Depois disso, Linda pegou um martelo e o atingiu repetidamente na cabeça. Kathleen não participou da violência, mas assistiu a tudo acontecer. Noor foi posteriormente esfaqueado mais de 20 vezes. Nas horas seguintes, as 2 irmãs arrastaram o corpo de Noor até o banheiro e começaram a desmembrar o cadáver, cortando sua cabeça, membros e pênis com uma faca de cozinha e um martelo. As partes do corpo foram colocadas em sacos plásticos pretos e depois numa bolsa esportiva jogada no canal real. Elas decidiram não jogar a cabeça com os restos mortais para evitar a identificação do corpo de Noor. Então elas cavaram um buraco no Parque Memorial Sean Walsh e enterraram lá. A mãe delas jogou as armas do crime em um lago próximo. Linda depois desenterrou a cabeça, quebrou-a com um martelo e a enterrou de novo. Dias após o crime, a perna de Noor apareceu boiando no canal. Mergulhadores da polícia acharam o restante dos restos mortais dele logo depois e pediram informações. Após isso, ele foi identificado quando alguém reconheceu sua camiseta e denunciou. A testemunha também relatou aos investigadores o vínculo dele com Kathleen, levando à prisão de Linda, Charlotte e da mãe delas. O trio negou o envolvimento no assassinato, mas semanas depois, Linda entrou em contato novamente e admitiu ter cometido o crime. Após isso, Kathleen fugiu da Irlanda e só foi localizada em janeiro de 2008, quando os detetives a encontraram na Inglaterra. As 2 irmãs foram acusadas de assassinato e declararam-se inocentes. Em 2006, Linda foi considerada culpada por homicídio culposo, com o júri aceitando sua defesa de provocação, enquanto Charlotte foi considerada culpada por assassinato. Embora ambas tenham feito inúmeros recursos, todos falharam. Charlotte foi condenada à prisão perpétua e Linda recebeu uma sentença de 15 anos de prisão. A mãe delas acabou sendo condenada a 5 anos de prisão. As irmãs, que foram apelidadas de Irmãs Tesoura pela imprensa irlandesa, não ficaram sem problemas na prisão. Linda tentou suicídio, o que a levou a passar mais de uma semana em uma clínica psiquiátrica.
Charlotte foi flagrada com uma faca no pescoço de um detento e a imagem vazou para a imprensa. Depois, ela foi transferida para outra prisão. Muitas informações sobre Noor vieram à tona após seu assassinato. Ele nasceu por volta de 1965 em Mombasa, no Quênia, mas chegou à Irlanda em 1996. Enquanto afirmava ser um refugiado somali, cuja família havia sido morta durante a Guerra Civil da Somália. Descobriu-se depois que essa história era falsa e que sua família estava viva e bem no Quênia. Embora tenha sido ordenada sua deportação, ele recebeu cidadania em 1999 após ter um filho nascido na Irlanda. Notavelmente, ele tinha várias condenações criminais por agressão, embriaguez e comportamento ameaçador e abusivo. Ele também enfrentou outras acusações, incluindo desordem, agressão e agressão sexual, com as autoridades o descrevendo como especialmente violento com as mulheres. Apesar disso, ele nunca passou tempo na prisão. Em 1997, Noor estuprou uma garota de 16 anos com deficiência de desenvolvimento que mais tarde deu à luz seu filho. Ele também teve filhos com outras 2 mulheres que disseram às autoridades que foram estupradas por ele. Linda Mulhall cumpriu sua pena na prisão e foi libertada em 2018 aos 43 anos. Charlotte continua atrás das grades. Os irmãos Bever. Tarde da noite de 22 de julho de 2015, a polícia de Broken Arrow, Oklahoma, foi alertada sobre um crime acontecendo na 7.09 Magnolia Court. Após receberem uma ligação para o 911 de Daniel Bever, de 12 anos, o menino informou que um de seus irmãos mais velhos atacava a família. Ao fundo, havia uma cacofonia de barulhos, gritos, batidas e uma voz masculina que podiam ser ouvidos antes da ligação cair. A polícia tentou entrar em contato com a família mais uma vez, mas não conseguiu, o que levou ao envio de alguns policiais para o local. Desde o início, ficou claro que algo violento havia acontecido. Havia sangue ao redor da varanda do prédio. Ao baterem na porta, quase não ouviram a voz pedindo socorro. Ao entrarem, os policiais encontraram Crystal Beaver, de 13 anos, sangrando por causa de vários ferimentos de faca. Ela foi retirada da casa e recebeu atendimento médico enquanto a polícia investigava. Daniel, de 12 anos, foi encontrado morto, assim como outros 4 membros da família, incluindo David, de 52 anos, April, de 44 anos, Christopher, de 7 anos e Victoria, de 5 anos. Outra irmã, uma criança pequena chamada Autumn, foi encontrada ilesa. As vítimas do massacre foram evidentemente mortas em um surto de violência. David sofreu pelo menos 28 facadas no torso, rosto, pescoço, braço esquerdo e mão esquerda. April foi morta por traumatismo contundente, mas sofreu mais 48 ferimentos semelhantes aos de David. Daniel e Cristóvão sofreram 21 facadas e Vitória sofreu 23. Os ferimentos nas 3 crianças atingiram principalmente as áreas do peito, costas e ombros. Notavelmente, 2 outros irmãos estavam desaparecidos da cena, Roberto, de 18 anos, e Miguel, de 16 anos. A dupla havia fugido pela porta dos fundos, mas foi apreendida a 0h18 menos de 1 hora após a ligação para o 911. Eram os 2 filhos mais velhos da família. Uma busca na casa encontrou um pendrive com os planos dos irmãos e câmeras de vigilância instaladas próximas a alguns corpos. Os investigadores logo descobriram que os irmãos planejaram gravar vários vídeos, um exibindo os corpos da família e outro sem eles, para postar online. A dupla foi depois acusada de 5 homicídios em primeiro grau e de agressão com intenção de matar. Robert Bever foi acusado como adulto, já que tinha 18 anos na época dos assassinatos. As crianças Bever eram todas educadas em casa e geralmente eram mantidas isoladas tanto dos vizinhos quanto dos colegas. Moradores locais dizem que a família era tão isolada que poucos sabiam seus nomes antes dos assassinatos serem divulgados. Os advogados dos 2 filhos afirmaram que eles viviam em uma casa com abusos físicos e verbais, principalmente do pai, David. Seus pais eram muito religiosos e sempre falavam de um Armagedon bíblico como retribuição para tudo. Eles odiavam o mundo. O casal falava abertamente sobre coisas e pessoas que odiavam na sociedade. Sob custódia, nem Michael nem Robert demonstraram arrependimento por suas ações, mas Robert admitiu ter cometido familicídio. Ele contou que ele e Michael planejavam atirar em várias pessoas. Eles esperavam que isso se tornasse ainda mais famoso do que o massacre de Columbine em 1999, mas seus planos mudaram em algum momento.
Os irmãos planejaram que, após matar a família, desmembrariam os corpos, colocariam em caixas plásticas e esconderiam no sótão. Depois, roubariam o carro da família e matariam pessoas aleatórias em vários locais, tentando assassinar ao menos 50. Roberto parecia especialmente perturbado, falando abertamente sobre admirar assassinos em série e dizendo que sonhava alcançar uma contagem de corpos de 500 pessoas ou mais. Em 16 de julho de 2016, Roberto tentou suicídio em sua cela, mas sobreviveu. Ele foi descoberto durante uma verificação de rotina na cela. Ele foi posteriormente colocado sob vigilância contra suicídio. Enquanto isso, a casa da família na Magnolia Court lutava para apagar a mancha do assassinato. O banco tentou vendê-la, mas ela estava manchada pelos crimes dos irmãos, flechas quebradas. A Câmara Municipal anunciou em 2017 um plano para arrecadar fundos, comprar a propriedade, demolir e construir um parque memorial no local. Mas em março de 2017, um incêndio destruiu a estrutura. Robert Bever se declarou culpado e recebeu 6 prisões perpétuas consecutivas, sem chance de liberdade condicional. Michael Bever foi a julgamento e considerado culpado em 9 de maio de 2018. Ele posteriormente recebeu 5 sentenças de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 225 anos. Mais 3 sentenças de prisão perpétua foram adicionadas à sentença de Robert, quando, em 2019, ele tentou atacar vários agentes penitenciários no Centro Correcional Joseph Harp. Os 2 irmãos continuam presos. Robert está encarcerado na Penitenciária Estadual de Oklahoma, enquanto Michael está no Centro Correcional de Lexington, em 2025. Robert falou com o canal de notícias 8 em sua primeira entrevista diante das câmeras desde os assassinatos e declarou: "Eu tinha tanta raiva dentro de mim, tanta raiva homicida." Os irmãos Briley, Linwood, James e Anthony nasceram em 1954, 1956 e 1958, respectivamente, em Richmond, Virgínia. Eles eram 3 dos 4 filhos de James Briley Sr. e sua esposa, Bertha Briley. Edward, o irmão mais velho do trio, deixou a casa na adolescência para morar com uma família na Carolina do Norte. Como resultado, ele não fez parte da vida criminosa dos irmãos posteriormente. De acordo com relatos, os irmãos eram vistos como prestativos, realizando serviços para vizinhos idosos, como consertar carros e cortar grama. O trio também tinha um grande interesse por animais de estimação exóticos, o que os levou a colecionar tarântulas, piranhas e jiboias. Quando chegaram à adolescência, seus pais se divorciaram, e foi nessa época que os assassinatos começaram. Linwood mais tarde admitiria ter cometido seu primeiro assassinato em 28 de janeiro de 1971, quando tinha apenas 16 anos. Sua vizinha de 57 anos, Orline Christian, estava pendurando roupas no varal quando Linwood a matou com um tiro de rifle disparado da janela do seu quarto. Ele estava sozinho em casa na época. Notavelmente, o adolescente quase escapou do crime. Orline teve um pequeno ferimento sob o braço, não percebido nem pelos serviços de emergência nem pela funerária. Só quando um vizinho viu o corpo perceberam que era um orifício de entrada de bala de pequeno calibre. Posteriormente, uma investigação policial foi aberta e os detetives rapidamente focaram na casa dos Briley. A arma do crime foi encontrada no quarto de Linwood. Pouco depois, o adolescente disse: "Ouvi que ela tinha problemas cardíacos, morreria em breve de qualquer jeito." Embora o tiro tenha sido um assassinato a sangue frio, o advogado de Linwood conseguiu convencer o juiz de que foi um acidente. Isso fez com que Linwood fosse acusado de homicídio culposo, em vez de homicídio doloso. Como ele ainda era menor de idade, foi enviado para uma escola de reabilitação por 1 ano. Pouco tempo depois, seu irmão mais novo, James, foi condenado ao reformatório juvenil por atirar em um policial durante uma perseguição. Só em 1979 que os irmãos começaram sua onda de assassinatos, uma série de homicídios que terminou com eles sendo capturados, acusados e condenados. Os 3 irmãos Briley, assim como um cúmplice chamado Duncan Meekins, começaram sua onda de crimes em 12 de março, quando Linwood bateu na porta de William e Virginia Butcher, um casal que morava no condado de Henrico, e pediu para usar o telefone deles porque seu carro havia quebrado. O casal hesitou em deixar o estranho entrar, mas Linwood forçou a entrada e manteve o casal sob a mira de uma arma. Os irmãos mais velhos entraram depois, ajudaram Linwood a amarrar o casal e saquearam a casa em busca de objetos de valor antes de espalhar querosene pelos cômodos.
Antes de partir, jogaram um fósforo aceso em um cômodo, deixando os açougueiros à própria sorte. Os irmãos fugiram levando o carro cheio de objetos de valor, como televisão, pistola calibre .32 e joias. Felizmente, William conseguiu se soltar na casa dos açougueiros, pois não estava bem amarrado. Ele e sua esposa escaparam ilesos do incêndio, mas, infelizmente, a gata Tinkerbell morreu. William lembrou depois: "Eu me senti acabado." Apesar de o casal ter sobrevivido, eles ficaram traumatizados com a experiência. Ambos se recusaram a sair à noite por anos após o ataque. Os irmãos atacaram novamente em 21 de março, pouco mais de uma semana depois, sequestrando Michael McDuffie, técnico de máquinas de venda automática, que foi agredido, baleado e roubado. 10 dias depois, em 31 de março, eles realizaram um tiroteio fatal contra um homem de 28 anos chamado Edric Alvin Clark, que havia se envolvido em uma briga com Duncan Meekins por causa de drogas. Então, em 9 de abril, eles atacaram Maria Gowen, de 76 anos. A idosa tinha trabalhado como babá, e os 4 homens a seguiram até sua casa, onde ela foi espancada, estuprada, roubada e morta a tiros. Homens saquearam a casa dela e fugiram com objetos de valor. Christopher Phillips, de 17 anos, tornou-se o próximo alvo da gangue, quando eles o viram perto do carro estacionado de Linwood, em 4 de julho. Convencidos de que ele iria tentar roubar o carro, os irmãos e Meekins o arrastaram para um jardim próximo e o imobilizaram no chão. Quando o adolescente gritou por ajuda, Linwood pegou um bloco de concreto próximo e o deixou cair sobre seu crânio. Meses se passaram antes que o grupo atacasse novamente. No dia 14 de setembro, um DJ chamado John Harvey Gallagher saiu de uma boate onde estava se apresentando para fazer uma pausa. Quando ele encontrou os irmãos Briley, que estavam procurando outro alvo, eles decidiram esperar do lado de fora da boate por quem saísse em seguida, que acabou sendo John. Ele foi então agredido e colocado à força no porta-malas do próprio carro, que foi levado até a Ilha Maio, para as ruínas de uma antiga fábrica de papel. Ele foi tirado do porta-malas, levou um tiro na cabeça e teve $6 e um anel roubados pelos irmãos Briley, que jogaram seu corpo no rio James. A enfermeira particular Mary Wilfong foi atacada em 30 de setembro ao se aproximar da porta de seu apartamento em Richmond. Uma mulher de 62 anos foi seguida até casa por um grupo, espancada até a morte com um taco de beisebol e teve objetos de valor roubados. 5 dias depois, em 5 de outubro, uma mulher de 75 anos, chamada Blanche Page, foi assassinada, junto com seu inquilino de 59 anos, Charles Garner. Enquanto Blanche havia sido espancada até a morte, Charles foi agredido e esfaqueado com várias armas, incluindo um taco de beisebol, facas, uma tesoura e um garfo. As 2 últimas armas permaneciam nas costas de Charles quando os investigadores chegaram, e ele estava parcialmente queimado. 11 dias depois disso, em 14 de outubro, Meekins teve uma discussão com um homem de 32 anos que terminou com ele atirando fatalmente no outro homem. Os assassinatos finais ocorreram em 19 de outubro, enquanto os irmãos caminhavam por uma rua onde morava um velho amigo. O amigo, ao ver os irmãos à distância, fechou e trancou a porta para proteger sua família. Mas, infelizmente, os Brileys perceberam suas ações e, em seguida, se aproximaram da casa. O amigo, Harvey Wilkerson, deixou-os entrar, pensando que as coisas provavelmente só iriam piorar se ele se recusasse a fazer isso. Tanto Harvey quanto Judy Barton, grávida de 8 meses, foram amarrados e amordaçados. 2 irmãos estupraram Judy. Assim como Meekins, antes de ser levada de volta à sala com Harvey e seu filho de 5 anos, também chamado Harvey. Linwood vasculhou a casa por objetos de valor enquanto os outros cobriam a família com lençóis. James supostamente disse para Meekins: "Você tem que pegar um", levando Meekins a atirar na cabeça de Harvey Wilkerson. James então matou Judy e seu filho com tiros fatais. Os corpos da família foram encontrados dias depois pela polícia. Depois disso, Linwood foi perseguido e capturado na região de Highland Park, em Richmond. Meekins foi recuperado do mesmo veículo. No momento da prisão, Linwood ainda usava o anel de John Gallagher, que ele havia roubado do cadáver meses antes. Os 2 irmãos Briley restantes foram capturados pouco tempo depois e todos os 4 homens foram condenados por seus crimes. James e Linwood foram executados na cadeira elétrica em 1985 e 1984, respectivamente. Eles foram condenados por uma série de crimes, incluindo homicídio qualificado, assassinato em 1º grau, estupro, roubo e uso de arma de fogo. Durante a prática de um crime, Linwood também foi acusado de homicídio culposo, enquanto James foi acusado adicionalmente de tentativa de assassinato.
Antônio, o irmão mais novo, foi condenado à prisão perpétua de 119 anos com chance de liberdade condicional. Ele escapou da pena de morte, pois não conseguiram provar que cometeu pessoalmente os assassinatos. Duncan Meekins, por sua vez, fez um acordo judicial em troca de testemunhar contra os irmãos. Ele foi condenado à prisão perpétua e mais 80 anos com chance de liberdade condicional. Meekins e Anthony Briley ainda estão presos. Warren Von Schuck, um assistente do promotor público que processou os irmãos, observou que eles eram algumas das pessoas mais violentas que ele já encontrou. Citação: essas pessoas estão em uma categoria à parte, são incrivelmente, desumanamente cruéis, são máquinas de matar. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias opiniões e reações e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique atento, fique seguro e nos vemos na próxima vez.